Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 4 do Madbox Cast. E hoje a gente tá em casa, a gente tá em família e a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai falar sobre como conciliar relacionamento e medicina. Tema polêmico, difícil, mas eu tô com mestres aqui pra gente falar sobre isso. Vai ser muito divertido, a gente vai contar muita história. Fica até o final que você vai gostar muito. Apresentando os convidados de hoje, tá aqui na minha frente Felipe, que hoje é esposo da Tamara, e Tamara, que é esposa do Felipe. Importante, bem lembrado. Seja bem-vindo de novo, Filipão. Muito obrigado, Vitão. Olá, Bubu, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Tamis, olá, amigos do Madbox. Estou muito feliz de estar aqui falando esse tema, que a gente gosta pouco. Se deixar, a gente fica 5 dias falando. E a medicina, sim, dá frutos verdadeiros de família, como vocês podem ver. A minha esposa aqui do meu lado. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já vou aproveitar e vou lembrar de uma vez que a gente fazer esse conteúdo é muito importante, a gente fazer isso crescer. Então, a gente precisa que você se inscreva, para quem está assistindo no YouTube, se inscreva, dê o sinalzinho do gostei, e para quem está assistindo a gente no Spotify, para quem está escutando a gente, se inscreva também e avalie a gente com 5 estrelinhas, tá bom? A gente merece. Merece muito. E pessoal, estou muito animada com esse episódio. Com certeza a gente vai falar hoje de vários pontos importantes, inclusive para quebrar algumas crenças limitantes que várias pessoas têm sobre relacionamento. E quero aproveitar para dar as boas-vindas aos novos alunos do Madbox que entraram na nossa reabertura da turma 1 Relâmpago. Com certeza vocês estão engatinhando ainda, mas vão absorver muita coisa importante lá dentro. E aqui na minha frente eu já vou passar a bola para Bubu, que está estreando não só no Madbox Cast, mas em todos os podcasts da vida. Privilégio. Verdade. Privilégio. Gente, que honra estar aqui. Igual o Vitor falou, tô em família. E aí dá um quentinho no coração de estar tendo esse momento aqui com vocês. Mas, de toda forma, obrigada pelo convite. Tô muito animada com essa conversa. E a gente vai abrir uma votação. Quem acha que a Bubu vai chorar até o final do episódio? Eu voto que sim. Vamos ver. Quem chorou hoje, gente, por favor. Eu não tenho Só para dúvida. contextualizar, gente, a Bruna é residente de pediatria, no momento R2 de pediatria, lá no CGP, aqui em Belo Horizonte, e a gente brinca que ela vai chorar porque ela é uma pessoa emotiva, sensível, ela é a clássica pediatra. Eu nem sei como que eu não tô de rosa Exato. hoje, Mas porque eu tá sou sentindo falta. exatamente essa pessoa. Hoje foi Mas uma, a cor foi do uma Madbox falha. te representa. É, exatamente. E se você não sabe ainda, se você caiu aqui de paraquedas, a Bubu é minha namorada. É uma pressão imensa pra mudar esse status logo que eu tô Realmente, sofrendo não posso nas redes negar. sociais. Exato. E quando sai o casamento? Ai, ai, Aquela ai. clássica pergunta, né? Mas a gente é nem isso aí. finge que tá só esperando isso. Sim, caixinha Pouca o dia pressão, inteiro. pouca pressão. Bota mais No pressão tempo aí, de gente. Deus. O tempo de Deus foi ótimo. Bora, vamos começar esse episódio então. E pra começar, eu queria contar como que nós 4 nos conhecemos. Eu posso contar essa história? Por favor. Vai lá. Porque eu acho que eu fui o pivô da história. Eu acho que foi. Realmente. Eu fui, gente. Eu acho que foi. Nossa, tudo começou em Búzios, 2018. 2018. Por aí, 18. por aí. Eu e a Bruna, a gente não namorava ainda, a gente tava começando a ficar junto. Ela tava nos Estados Unidos com a família dela. E eu tava em Búzios. Não namorava ainda. Não namorava, solteiraço. Não, peraí. Solteiraço. Não, a parte do já estava começando a ficar... Vamos começar na DR aqui dos relacionamentos, né? Mas aí, eu vou falar uma coisa fofa, você vai gostar depois. Aí tava eu em Búzios, passando Réveillon, Tamara e Felipe lá também, e eu não fazia a menor ideia quem eram eles. E aí a Bruna já acompanhava os dois, adorava a Tamara e tudo. E aí ela começou a me encaminhar stories que eu tava malhando na mesma academia que a Tamara. Eu falei, Acho que era uma Smart Fit, que é de frente pro marketing lá em Búzios. Era. Aí eu falei assim, nossa, sério, você gosta dela? Aí ela começou a mostrar o perfil de vocês. Eu falei, ó, que legal. Aí eu falei assim, ó, se eu ver eles, eu vou conversar com eles. Exatamente. Aí, mas quem imaginou em Búzios 1 milhão de pessoas que eu ia encontrar com vocês depois? Aí eu acho que uns 2, 3 dias depois, na festa de Réveillon lá, era na Dilcinho, né? Dilcinho, pagode, Dilcinho, Dilcinho. nossa. Que fase, né? Nossa, eu tava... lá tava eu já pra lá de Bagdá, sem camisa. Sem camisa, maluco. Maluco. E aí vejo Tamara e Felipe. Aí eu falei, eu conheço esses dois, de onde que é? algum lugar. Aí eu lembrei que a Bruna tinha mandado o perfil deles. Aí vai eu conversadíssimo, como se fossem meus melhores amigos já. Foi. E falo pro Felipe, nossa, eu sou muito seu fã. Foi. E enquanto aqui a Tamara aqui, amor, um fã meu.
E nessa época, eu já tinha começado no Instagram, mas o Felipe ainda não. Nessa época, o Felipe era mais low profile. Total, então ele ficou total, assim, total. achando o máximo. Meu Deus, eu tenho um fã. E, Foi obviamente, assim, não. o Felipe muito pra frente, muito conversado. E o Vitor também. Ficaram os dois lá conversando 2 horas. Eu falei, não, então tá, deixa o Felipe lá com o fã dele. Melhores amigos. Aí depois eu acho que eu falei pra Tamara, que minha namorada... Falou. Falei, minha namorada é muito sua fã, viu? Já adiantou, né? E aí tudo começou, aí a gente começou a estreitar laço. Eu e o Felipe conversávamos muito pelo Instagram, mas só pelo Instagram. Exato. E até que um dia eu chamei a Tamara para um podcast. E aí foi onde tudo começou. Essa história vocês já estão cansados de saber. Surgiu o Madbox Cast. Essa amizade, gente, padrinho de casamento, Laços eternos. tudo mais. E é isso aí, estamos E aqui aqui hoje. estamos, né? Estamos Depois de aqui alguns hoje. bons E anos. depois dessa breve história, eu queria saber como vocês se conheceram. Se bom. casaram esse ano, mas como é que foi o Muito início de bom. tudo? Felipe e Tamara. Quer começar? Bom, eu tinha entrado na faculdade, calor, estava no primeiro período. E o Felipe estava no... Tava no 9º a princípio. Tava 9º pro 10º ali. Isso. Tava no 9º pro 10º. Assim, então teve o primeiro intermédio. Eu fui turma de meio do ano, Faculdade de Medicina de Barbacena, então não iam tantos calouros no intermédio, logo no primeiro. Mas eu fui com alguns amigos e na primeira festa eu vi o Felipe de longe, ele lá, todo solteiro, curtindo, Todo e eu solteiro, falei... todo solteiro. Vamos definir Significa. o que é ser todo solteiro, né? Eu falei, meu Deus, o homem mais bonito que eu já vi na vida. solteiro, E fiquei, assim, chocada com a beleza dele. Mas a gente não conversou nesse intermédio, ninguém nos apresentou. Passou o intermédio, acabou. Passou 3 meses, o que ele fez? O que a pessoa faz quando ela quer paquerar a outra? Verdade. A gente se seguiu nas redes sociais. Foi. E aí, passou um tempinho, eu mandei uma mensagem pra Tamara. Armei um número da Tamara com a minha irmã, num grupo da faculdade em comum que elas tinham. Mandei uma mensagem pra ela. E aí, a gente começou a conversar. E nesse dia mesmo, eu liguei pra... Não, Mas você não 2 vai falar dias o conteúdo depois, da mensagem? do que eu te mandei. A primeira mensagem É que porque ele... ela acha isso muito engraçado, mas na verdade foi uma mensagem normal. Eu mandei. O que eu mandei? Ele mandou exatamente assim. Oi, sabe quem é, né? Que tipo assim, como se isso. fosse óbvio que eu soubesse quem Eu sou que era o ele. Tereza. Não, gente, mas Tipo isso é muito assim, engraçado. uma autoestima do tamanho de um prédio. De fato. Eu Otimismo, sabia, né? né? Otimismo. E aí a gente conversou assim, durante algumas horas no WhatsApp. E passou 2 dias, eu liguei pra ela, e ela morreu de vergonha que eu liguei e falei que ela já tinha um programa pra sexta-feira, bem confiante no meu, né, no caso. E aí a gente saiu na sexta, isso foi em fevereiro de 2015. Tem tempo. Tem tempo, 8 aninhos aí. E aí a gente começou a ficar, começamos a namorar em abril de 2015, ou seja, 8 anos aí. Aí passamos, então, a faculdade, ela na faculdade inteira, e eu já estava mais pro final, então eu saí, comecei a trabalhar, entrei na residência, e enquanto isso ela foi passando durante toda a faculdade dela, então a nossa fase de vida foi um pouco diferente. E eu já tinha passado pela experiência que ela tinha, então eu super entendi, né? Mas a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas fases na medicina. E fato é que depois ela formou e cá estamos, nós, depois de 8 anos, casamos em fevereiro desse ano, estamos muito felizes. Casamento mais lindo do mundo. E um ponto importante que eu já quero falar agora, é que muitas pessoas me mandam no Instagram, nossa, o relacionamento de vocês é incrível, é maravilhoso e tudo. E, na verdade, o nosso relacionamento, de fato, ele tem muitas coisas maravilhosas. Mas, quando a gente se conheceu, a gente não era tão maduro quanto a gente é hoje, e a gente construiu, tanto eu quanto o Felipe, isso juntos. Então, eu não era a Tamara que eu sou hoje, quando a gente se conheceu e eu tinha 22 e você tinha... 24. O Felipe de 24 e o Felipe de 31? 32. 32. Você não Não, lembra a essa conta idade? inicialmente tá errada. São É por aí, são por dois aí. Felipes completamente diferentes. Então, é muito importante ter essa percepção de que a maturidade ela é construída aos poucos. Sem Então, dúvida. se você agora, você tá em um relacionamento e não sabe se aquela pessoa é o homem da sua vida, porque ele não parece ser tão maduro quanto aquele cara que você vê na internet, no relacionamento com outra pessoa, saiba que Construído. aquilo
vai ser construído e pode ser construído com o passar dos anos. E, na verdade, assim, a nossa ideia desse podcast não é ditar o que é certo, o que é errado, ou pintar o casal perfeito. Muito pelo contrário. Na verdade, a gente Não somos. Na verdade, a gente tá aqui para dividir nossas experiências, né? Que a gente escuta tanta coisa. Na medicina não dá tanto para conciliar relacionamento. Então, a gente quer quebrar um pouco desses tabus, compartilhar nossas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, e falar, porque a gente realmente acredita que o amor pode prevalecer, né? Sem fantasiar demais, mas sendo muito sincero. E, voltando para vocês, a gente quer que vocês contem, né? Para nós, mais uma vez, e para todo mundo, como que foi esse início, como vocês se conheceram e como vocês passaram aí ao longo da MED. Sem esconder, hein? Como é que dá certo um ortopedista e uma pediatra? Essa parte é um pouco desequilibrada. Os extremos. Manda lá. Mas, gente, vamos lá. O Vitor, dentre muitas excelentes funções que ele exerce, ele viaja, né, com os adolescentes para a Disney. Ele é guia da Disney. Então, o aniversário dele foi muito próximo de uma dessas viagens. Eu lembro que no dia do aniversário dele, ele repostou, né, no stories do Instagram, 1 milhão de meninas dando parabéns pra ele. Tipo, era 1 milhão, assim, repost. Eu estava... E aí você já seguia ele? Eu já seguia, porque a gente já... Se conheciam A gente é da mesma igreja. Então, a gente, sim. mas assim, a gente não era no mesmo grupo de amigos, a gente só sabia conheciam de longe. Quem o outro era. Junto, né? E eu lembro que eu tava indo para uma festa com os meus amigos, eu olhei e falei assim, pra uma das minhas amigas... Posso dar parabéns pra esse menino? Ele tá postando 1 milhão de parabéns, Mais 1 milhão aqui de meninas dando parabéns. Né? Eu acho ele lindo, posso dar parabéns? Aí as meninas, pode, óbvio. Aí eu na cara de pau, parabéns, tudo de bom pra você e tal. E na época eu já era viciada. Isso foi em que ano? 2018. 18, ok. Na época eu já era... 5 aninhos, quase. 5 anos. 5 aninhos. 5 anos do primeiro. Fez do parabéns, foi aniversário dele agora. Que a gente conheceu o Vitor. Então, o tempo que a gente... Exatamente. E aí, na época, eu já era bem viciada em crossfit. Ele sabia disso, que quem faz crossfit só fala de crossfit. Então, meu Instagram era só crossfit. E aí, na hora de agradecer o parabéns, ele mandou assim: muito obrigada, tudo em dobro pra você e muito crossfit. Aí puxou o assunto que eu queria falar, né? Falei, uai, crossfit ele é e tal, morro de vontade. Eu falei... Então, pronto. Não seja por isso. Vamos comigo. Bobo aceleradíssima. Além de namorar, chamei pro aceleradíssima. CrossFit. Ela fez o primeiro convite. Foi comigo pro CrossFit e depois disso, foi grude, depois disso né? é história. Estamos aqui E eu fui na 5 aula anos instrumental, após. ela toda maquiada. Toda mais ou maquiada, menos. arrumada. Eu falei, não, ela vem assim pro CrossFit. Eu achei justo, eu achei Nossa, justo. mas eu mal acho intencionada. complexo um primeiro encontro no treino CrossFit. de CrossFit, sinceramente. E maquiada. Ah, não, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, importante. Aí eu fui fazer assim com ele. E aí, o que você quer fazer, né, Nossa, foi vacilo. durante a residência? O que você tá pensando? Na época ele tava no 11º período, eu Você tava no onde? 6º, 7º por ali. Aham. E eu falei assim, o que você quer fazer? Aí ele, tô em dúvida, não sei se uro, não sei se ortopedia, não sei se cirurgia geral, mas eu quero um ambiente masculino. Eu quero conviver mais com homem. Ouch, bola fora. E aí eu fiquei olhando, tem muita dificuldade assim, de conviver com mulheres. Tem muita dificuldade de conviver com mulheres. E aí, gente, eu não Essa aí eu não sabia se eu sabia, não. levantava, se eu ia fazer um exercício. Eu fiquei desconcertada. Mas na hora que você falou isso, você percebeu, tipo assim, nossa, eu bola falei fora, besteira? Percebi. Eu pensei, eu não sei qual que foi a intenção por trás disso, não, mas eu sei, pensei. você simplesmente Zero falou, né? dificuldade falei. de conviver com mulheres, mas ele me soltou essa, não sei se Não, foi era até nervosismo. verdade, só não devia ter falado, né? Você de fato não queria, né? Mas foi assim, foi no CrossFit. E aí depois a gente foi intermédio junto, né? Aí depois foi grude. Então a gente pode começar com a primeira pauta do dia. Vocês se conheceram na faculdade, né? Estamos no início da faculdade, Felipe já Início, acabando. final. E quais foram as maiores dificuldades que vocês notaram, assim, no relacionamento? Crises, alguma história? O que vocês lembram disso? Isso eu vou começar, viu, Thames? E pegando até o gancho que ela falou mesmo. De fato, assim, isso tem 8 anos, né? A maturidade, ela é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? A Thames está com quase 30, com 32. Há 8 anos atrás era totalmente diferente. E como eu estava no final já da faculdade, a gente estudou na mesma faculdade, né? Faculdade de Medicina de Barbacena. O último ano, ele é aqui em Belo Horizonte, onde a gente está gravando, Belo Horizonte. Ou seja, no início do nosso namoro, já foi um namoro à distância. E, de fato, a maturidade é totalmente diferente. Então, acho que a primeira grande dificuldade que
é muito do que muitos casais acabam enfrentando, é a medicina à distância. Primeira coisa, porque a medicina, ela já te exige muito tempo. Tinha até aquela brincadeira em um relacionamento sério com a medicina. Porque, de fato, ela exige muito tempo, muita dedicação. Então, além dessa dedicação que eu precisava ter no último ano, que estava estudando para a prova de residência, a Thames no começo ali da faculdade. Então, além dessa dedicação, a gente tinha que passar pelo período distante. Então, a gente já começou com essa dificuldade. E, aliado a isso, a imaturidade de uma certa forma, né? Porque, querendo ou não, no princípio ali da faculdade, a confraternização, ela é muito grande. Então, ainda mais em Barbacena. É um pouco diferente para quem aí não conhece. Geralmente, a faculdade de medicina em cidades do interior, elas são muito mais culturalmente festeiras, né? Porque é uma vida universitária mesmo. Todos os alunos, praticamente, estão ali para fazer faculdade. Sim. Quase ninguém é dali. A sua família são os seus colegas. Só no meu prédio moravam 15 pessoas da minha sala. É uma farra. Então, assim, acabou a aula, às vezes, junta todo mundo na casa. É uma terça-feira, não tem prova, o que o pessoal vai fazer? Às vezes vai para uma resenha, né? Ou se tem prova, junta todo mundo para estudar para a prova. Estudar para a prova, exatamente. E então a gente estava em momentos diferentes da medicina. Eu, no meu último ano, a minha preocupação principal era estudo para a prova de residência. E a preocupação principal da Thames era onde que ela ia encontrar com a galera na semana. É óbvio, estudava bastante, dedicada, mas são momentos diferentes. Totalmente. Então, acho que você pode até falar sobre isso, mas o primeiro ponto eu acho que a diferença de fases, que a gente está aqui para mostrar que definitivamente não é impeditivo de forma nenhuma, mas, de fato, o nosso pensamento e o nosso objetivo ali já era muito diferente, e, sem dúvida, a imaturidade. Então, eu confesso que eu morria de ciúme da Thames. Ciumento? Eu era muito ciumento, cara. Eu era muito ciumento. Eu tentava Também me não controlar. esperava. Tentava me controlar. Assim, nunca fui surtado de ciúme. Nunca dei crise de ciúme, né, amor? Mas, assim, era um ciúme que hoje, olhando retroativamente, não fazia o mínimo sentido. A gente já pode até falar mais sobre isso. E hoje o episódio vai ser bem polêmico, né? A gente vai falar mesmo. Mas eu era ciumento, assim... uma coisa importante... Eu tô falante, né? Mas, sim, uma coisa importante é que eu já tinha vivido tudo aquilo. Poxa, eu passei já 5 anos da faculdade, vivendo com os meus amigos, indo em festa, indo em resenha, e intermédio. Como é que eu ia começar a namorar ela no começo e ia privar ela de viver isso tudo? Então, de um lado eu entendia que podia ser um egoísmo da minha parte, e pro outro eu tinha que entender, né, que ela merecia viver isso. Mas isso me confrontou, e como eu não tinha maturidade suficiente, eu sofri um pouco de ciúme, confesso, não foi, Thames? Foi, mas eu acho importante falar que apesar... Eu sabia que você sentia ciúme no começo, eu sabia que isso acontecia, que isso te deixava chateado, mas o Felipe passou por cima disso. Ele nunca me impediu de fazer nada no começo da faculdade, pelo contrário, ele fazia questão. Então, apesar do ciúme, ele conseguiu literalmente olhar o plano completo e confiar em mim, e passar por cima disso. Isso foi ótimo para o nosso relacionamento. E se a gente olhasse para trás agora e sabendo que eu fui uma pessoa que deixei de viver as coisas, com certeza a gente ia se arrepender disso. Isso é muito importante. E eu vivi uma coisa parecida com ele quando ele começou a residência. Quando ele começou a residência de ortopedia, antes dele largar, que foi a primeira residência dele, eu ainda estava lá no 4º período, eu nem sabia exatamente como é que começava uma residência, eu também senti muito ciúme. A gente teve momentos diferentes de ciúmes, porque assim, do nada ele estava numa outra realidade, num hospital, com outras pessoas, convivendo com residentes. Aquilo para mim era muito novo, pessoas que eu não conhecia, com fraternizações, coisas que eu não fazia ideia como é que funcionava. E eu senti ciúme também. E eu também precisei passar por cima disso. E nessa época, eu comecei a querer entender um pouco mais sobre ciúme, sobre como lidar com isso. E eu desenvolvi uma concepção que me passou uma segurança, e até hoje me passa, é uma coisa assim que eu levo para a vida. Que é o seguinte, eu vou falar para você que se você sofre com ciúme, guarda bem isso que eu vou te falar. Uma pessoa, quando ela está com você, ela não está com você porque ela fechou os olhos para todo o resto do mundo e só enxerga você. Quando uma pessoa escolhe estar com você, ela escolhe mesmo enxergando todo o resto do mundo. Então, é uma escolha.
Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil. E até hoje, às vezes tem um ciúminho bobo, é normal, faz parte, mas eu sinto muita segurança, porque eu sei que o Felipe escolheu, em todos os momentos, estar comigo, mesmo enxergando todo o resto do mundo. Muito bom. Nossa, amei isso que você falou. É muito bom. Incrível. Pra complementar isso, é verdade. Eu acho que boa parte dos ciúmes, assim, é muito falta de maturidade, às vezes individualmente ou do casal, e também falta de clareza. Porque às vezes, assim, quando eu sei das suas intenções, eu sei que o nosso relacionamento está alinhado em direção a um propósito, eu sei exatamente que você pode viver a sua faculdade, mas respeitando, as coisas ficam muito mais leves e mais claras. Mas exige um grau de maturidade muito grande. Quero saber de vocês, se vocês também estavam em fases relativamente diferentes da faculdade, se vocês passaram por algum período mais difícil, Teve ciúme também? Se houve alguma dificuldade. Certamente sim. Conta pra gente. Pode contar. Vamos lá. Eu acho que a fase mais difícil de todas, assim, foi o R1 do Vitor. A carga horária dele foi surreal, foi uma coisa, assim, inexplicável. E realmente ele esteve muito ausente. E em vários momentos, mesmo estando presente, ele estava ausente. Porque Cansado. ele estava tão cansado e ele estava tão sendo tão engolido e sufocado pela residência que ele não conseguia estar ali. E na época realmente foi uma coisa assim que me doeu muito. E a gente tentou assim muito pensar nas alternativas disso. E o Vitor, ele já tinha até lido esse livro antes e ele me emprestou para ler, o livro era dele, que é As 5 Linguagens do Amor. Ah, legal. E claramente, assim, a minha linguagem do amor principal é tempo de qualidade. Então, por isso foi a nossa maior dificuldade. Se a minha linguagem do amor tão forte é tempo de qualidade e ele não conseguia me oferecer o tempo de qualidade, a gente fala que o tanque do amor ficou um pouco mais vazio, né? Ela sempre chegava pra mim e falava assim, Vi, o tanque do amor tá vazio. Gostei E aí demais. eu ia até te complementar. É a Era sua sinal. cara. Literalmente. E eu ia te complementar que você tava falando dos ciúmes, do diálogo. Foi uma coisa que a gente pegou, assim, muito firme, Isso, gente. isso, Diálogo. Então eu isso. falava tudo, tanto dos Isso. ciúmes quanto tudo. Eu falava exatamente assim, Love, o tanque do amor tá vazio. Ela até comprou um polvo, lembra? Ai, o povo que fica Conta do triste polvo. e feliz. Vocês já viram isso? Não, que você vira conta aí, ele? conta Ai, aí. Não, é só um polvo que, tipo, se você vira de um lado, ele tá feliz. Se você vira ele do outro, ele tá triste. E aí Essa eu era dei sua- pra ele pra dizer, Mentira. Fica juro, no meu ele quarto. tá no Sem quarto condição. Aí ela dele. ia lá e ainda. virava, aí eu sabia que ela Você tava... sabia Não, que uma não coisa que eu feliz, quero bom. saber, assim, quando tava nesse momento mais tenso, que você tava mais ausente, você falou que você tava vivendo esse momento mais ausente, que Como é que também foi pra tava sendo você? difícil pra você? Porque um ponto que eu vejo, às vezes, as pessoas tendo dificuldade, quando elas me mandam no Instagram e falam assim, Tamara, o meu namorado, meu companheiro não me entende. Eu pergunto, mas você falou sobre isso? Você fala que você tá num momento específico da vida? Você fala que você tá num momento que exige mais de você? Eu acho que as pessoas, a maioria delas não fala e aí acontece o problema. Então, como é que foi? Isso é muito importante mesmo. Só contextualizando isso que a Bruna falou, por que foi tão difícil o R1. Assim, eu não gosto... Todo mundo tem uma história triste e tudo mais. Meu R1 realmente, meu primeiro ano de residência foi triste, foi ruim. Eu ficava muito tempo no hospital, R igual abandonou, então eu tinha que cobrir mais carga horária. Quem acompanhou os stories do Vitor nessa época sabe que ele contava os dias, literalmente. Eu contava, eu fazia contagem regressiva pra acabar. Era muito ruim, não dormia direito, dormia muito no hospital. Fiz 88 plantões de 24 horas no hospital durante meu R1. Então era meio que, tipo, um dia sim, 3 dias não. Tipo isso. 2 dias não, isso. Então, realmente, isso pegou, eu ficava muito cansado. Mas uma coisa que a gente estava até conversando hoje é que o meu R1, o sistema de bloco cirúrgico, o sistema da ortopedia, é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas na medicina. O aprendizado é muito pela dor e não pelo amor, assim. Então, a gente é muito... eu não quero ser dramático, eu nunca sofri nenhum abuso, nada disso, mas a gente é muito humilhado, assim, no R1, na ortopedia. Você é muito xingado, as pessoas falam coisas de você que com certeza não são verdade, mas ali no calor do momento, no calor da cirurgia, sai da boca do preceptor, sai da boca do R+. E num momento de fragilidade, isso te afeta muito. E você acaba se definindo por aquilo. Então, a pessoa falou que você é um bosta, que você é um merda, que você é ruim, que você não sabe nem fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer um curativo, não sabe fazer um ponto.
isso você acaba levando aquilo como verdade absoluta e aquilo acaba te consumindo. Então eu vivi esse processo muito, muito forte no R1 e eu achava que eu era forte demais pra isso. Eu tinha acabado de sair do exército e eu falava assim, nada me afeta. Eu passei pelo ano do exército, passei pelo acampamento lá que a gente passa no início do exército. Eu falei, nada me afeta, tudo vai bater e voltar. Só que isso não é verdade. Ninguém é de ferro. E aquilo tava me consumindo e eu não tava percebendo. E aí, como a Tamara perguntou, eu não falava. Um dos meus maiores defeitos é isso, guardar pra mim as coisas, sabe? E a Bruna começou a perceber isso, e ela queria que eu falava, e eu não falava, às vezes eu falava só pela metade. E isso prejudicou muito a gente. Enquanto o Vitor não fala, eu tentava falar por mim e por ele, porque, né? E aí eu tentava, só que eu não tinha essa resposta, né? E como ela não tinha entrado na residência ainda, ela não entendia, não adiantava eu explicar o que era residência, o que era ser um R0, um R1, ela não ia entender tão bem. Às vezes ia, né? Eu que não quis, eu que não quis. Mas aí, beleza, foi um momento difícil mesmo, mas um ponto que me ajudou muito foi que eu sempre brinco, a Bruna deixou minha vida muito mais pediátrica e menos ortopédica. A gente sabe disso. A gente na ortopedia mesmo, casca dura, ignorante, tudo, e eu fiquei muito assim com ela, né, naquele ano. Fiquei muito casca dura, fiquei chato, fiquei grosso. E aí, a Bruna, com toda a doçura de sempre, né, ela teve muita paciência e ela me falava, batia na tecla, você tem que relaxar nos poucos momentos livres, você tem que desligar, você tem que fazer alguma coisa que não vai... Eu sei que você quer ser produtivo o tempo todo, eu já tinha o Instagram, já queria fazer 1 milhão de coisas, podcast e tal. Você tem que ter momentos pra não ser produtivo, porque senão você vai estourar. E eu ficava lutando contra isso, lutando, até que eu falei assim, não, a Bruna tá certa, que saco, ela tá certa. E aí isso realmente mudou o jogo, sabe? Ser presente, ela batia muito nisso. Vitor, você tem que ser presente. Você tem tanto pouco tempo livre. Quando você tá em casa, você tem que estar presente. Não adianta, é melhor você ficar lá no hospital, então. Então, essas coisas me ajudaram muito. Ser mais presente, estar lá quando tem que estar mesmo, desligar do hospital, desligar do celular. E ser mais desligado, de ser mais pediátrico, né? Ser mais brincalhão, de relaxar quando tem que relaxar. Então, esses pontos foram importantes. Eu achei incrível isso. Eu nunca tinha ouvido vocês falarem isso dessa forma, sabe? Nossa, eu achei maravilhoso. Eu me identifiquei muito, porque eu e Felipe, a gente também tem uma diferença muito grande na personalidade. E eu sinto que o Felipe me equilibra muito também. Me tira da correria, me tira da rigidez, me tira da braveza também. E como é bom você estar ao lado de uma pessoa que não é exatamente igual a você e que te acrescenta. Como o Felipe torna a minha vida muito mais leve. Sim. Então, isso às vezes a gente fica procurando pessoas para serem parecidas com a gente. Sim, e, na verdade, ter personalidades, às vezes, com pontos diferentes, te ajuda a equilibrar isso. Por isso que é muito importante... E é uma coisa que eu sempre falei muito com a Tamara desde o começo do nosso relacionamento, que é sobre a importância do diálogo. Só um PS que o Felipe realmente fala isso desde o começo. Primeiro desde o começo, diálogo. Ele sempre gostava de DR. Adorava a DR. Não, peraí. Sempre deixa eu me... Calma aí, deixa eu me defender. Não é DR. Na verdade é o seguinte... Eu sou um cara que tem alguma coisa incomodada... Eu não sei pra falar isso num podcast, desculpa. É o seguinte, se tem alguma coisa que... Por exemplo, a Bruna fez uma coisa que não me agradou. Eu vou chegar pra Bruna e vou falar com ela. Bruninha, você fez isso e eu não gostei. Vamos conversar? Vitor, cara, você fez isso e eu não fiquei muito feliz. Porque esses mal entendidos, no meu entendimento, o que acaba acontecendo? Vai virando uma bola de neve. E... no contexto da medicina, contexto da residência, que é algo tão puxado e naturalmente estressante, chega uma hora que era o que estava prestes a acontecer. E eu vejo isso acontecer com frequência. Uma hora você estoura, explode. E aí o relacionamento acaba. Você estoura justamente com a pessoa que você tem mais intimidade. Exato. E às vezes isso seria passível de resolução lá no começo. Então uma coisa que eu sempre falei muito com a Tamara desde o começo é: deixa eu entender o que está passando contigo e eu vou te falar o que está passando comigo, porque a gente joga em cima da mesa, as claras, e assim a gente resolve. E a Tamara sempre foi muito mais, vai tocando, rotina pesada e bora lá e não tem que parar para discutir. E eu falava assim, não. Você é o cara da DR, velho. Vamos sentar Ele é. E vamos resolver isso, né? Boa. Só que eu sou o cara da DR, minha defesa,
light, Sim, leve. sim. E aí a gente sempre sentava. Então eu acho assim, sendo muito Isso sincero. foi uma coisa construída no nosso relacionamento, porque eu não era naturalmente uma pessoa que sentava para falar tanto sobre os sentimentos, Sim, para melhorar sim. as coisas. Então, pelo Felipe trazer isso, a gente construiu isso no nosso relacionamento. Hoje é rotina. A gente conversa Ó, isso tá absolutamente acontecendo, tudo. Não tem nada que fica sem conversar. Não tem assunto proibido entre a gente. Isso é legal. Então, eu acho que, assim, um ponto pra ficar aí, né? Óbvio que, nossa, não somos modelo, casal perfeito, não é essa a ideia, mas pra alguém que passou 8 anos e consideravelmente relacionamento muito bom, diálogo, sabe? Eu acho que é um dos fatores que mais faltam é o diálogo entre casal. Então, acho que esse é um ponto pra gente, inclusive, dar uns insights legais aqui, né? O segundo ponto é exatamente isso que a Bruninha falou, que é sobre a importância de estar presente. Na medicina, a gente tem muito essa dificuldade. A gente acaba levando os problemas da medicina para casa, porque exige demais da gente, exige psicologicamente, fisicamente. Então, você chega em casa, às vezes você não tá bem. Então, você não consegue virar aquela chave e ter um relacionamento ali, conversar sobre outras coisas além da medicina, muitas vezes. E isso acaba interferindo e prejudicando o namoro. Isso é, inclusive, um problema, muitas vezes, para quem também namora gente que não é da medicina, né? Sim. Porque a pessoa, às vezes, não entende esse contexto. A Bruninha não entendia o contexto da residência. Isso porque ela já era acadêmica. Isso porque já era acadêmica. Então, imagina, quem não é da medicina. Então, acho que o diálogo ele é muito importante exatamente por isso. A Lu, né? A Lu é um exemplo, né? Nossa sócia, eu namoro o Túlio, que não é da medicina. E eles se dão super bem. Então, para quebrar também esse mito. Médico Com tem que namorar com certeza. médico necessariamente. Isso é uma bobagem. Desde que haja diálogo e compreensão dos contextos. Esse ponto que você falou aí de desligar e de estar presente é até uma coisa que eu tenho puxado bastante a orelha da Bubu. Ela sempre falou isso comigo no R1 e nos últimos meses eu tenho percebido uma tendência nela, que ela tá se envolvendo muito com os pacientes. E ela é muito... Coração grande, ela fica... Claro, lida com criança grave, criança com câncer, criança morrendo. E ela fica muito afetada com isso. E ela acaba levando muito pra casa. Às vezes a gente vai encontrar, a gente vai sair, ela tá meio pra baixo e tudo. Às vezes chora. Absorve, Às vezes né? chora falando do paciente. Como que é? Eu não vou falar o nome das pacientes, né? Mas, fulana tá ruim, fulana morreu, fulana faleceu. Então, eu falo, você tem que deixar a fulana no hospital. É lindo você envolver desse jeito, é lindo você sentir. Mas não dá pra ficar trazendo pra casa, não dá Mas aí, é até uma coisa que eu sempre falo com o Vitor, que o relacionamento em si, a gente precisa normalizar um desequilíbrio. Certo. Porque nem sempre vai ser 50-50. Vai ter fase que o Vitor vai estar ali sustentando 80% e eu dando 20%, porque eu tô num período muito pesado e é o que eu tô tentando dar. Mas vai ter outro momento que quem vai estar dando 80 sou eu. Então, assim, quantas vezes eu já falei isso com ele, sabe? E isso de eu agora tá falando mais, tá vivendo mais a residência, tá sentindo mais, é o próprio que ele já viveu, o próprio Muito desequilíbrio, sabe? Só que a gente tá ali, um sustentando o outro, e a soma sempre dá 100%. Nossa, gostei muito do que você falou. Que bom. E, na verdade, isso reflete muito o conceito de parceria. Né? Parceria, ser parceira, você pegar as lutas da outra pessoa como se fossem suas. Ótimo. Eu nunca vou esquecer quando você começou a estudar para residência. Literalmente, tinha acabado de começar e eu estava no segundo, terceiro período, por aí. E aí eu lembro que era um sábado à tarde, eu queria ficar com o Felipe, eu queria ter um sábado livre com meu namorado e ele tinha que estudar. E eu não fazia ideia como é que funcionava estudos pré-residência ainda, eu estava muito longe dessa fase. Você estava no quarto, quinto período. Mas ele falou comigo, ele falou, eu tenho que assistir uma aula do médico. Eu lembro muito. Você não quer assistir comigo? Aí eu pensei naquela hora, eu falei, eu quero. E eu assisti 2, 3 horas de aula com ele. E naquele dia eu pensei, nossa, é isso. Ele tá vivendo isso, eu tenho que fazer isso com ele. Mesmo que eu não tinha entendido nada da aula. Aquela aula, naquele momento, não ia me acrescentar em nada. Eu estava outro momento. Mas eu estava ali, representando um apoio. E depois, quando foi a minha vez de estudar para residência, ele já estava, já tinha passado de todas as provas que ele tinha que ter passado, ele também estava ali do meu lado, segurando a minha mão. Mesmo quando ele não tinha que estudar, ele arrumava alguma coisa para estudar, só para estar ali do meu lado. Então, esse foi um dos pontos, eu arrisco falar que esse é um dos pontos principais do nosso relacionamento, é parceria. Eu vi o Felipe ficar nervoso comigo antes de todas as minhas provas, vibrar depois de todas as aprovações, e eu fiz o mesmo por ele. Então, esse é um dos pontos no relacionamento que a gente tem que buscar, é viver com o outro as lutas dele. E muito legal.
hoje, assim, depois de tanto tempo de relacionamento, e eu entendo que a gente tem uma certa maturidade, né, para falar sobre isso, acho que um dos pontos mais importantes nessa construção, durante todos esses anos, foi entender exatamente como uma parceria, uma sociedade mesmo, não tem um contra o outro. E a gente tem muito a mania de que é um amor meio egoísta, né? Que é aquele amor que você quer sempre estar recebendo. E como a Bruninha bem falou, às vezes é 80-20. Às vezes você não está numa fase boa, em meses bons. E, eventualmente isso vai acontecer com qualquer pessoa. Mas quando você está ali para servir a outra pessoa sem necessariamente receber tanto naquele momento, mas você está ali como parceria. Eu estou aqui do seu lado e não um contra o outro. Não preciso nesse momento receber de você, mas eu estou aqui do seu lado. É óbvio que isso exige paciência, maturidade, mas isso é muitas vezes virada de chave, porque você necessariamente, às vezes você quer receber ali o tempo todo. Você entender que o amor é genuíno mesmo, é você dar sem necessariamente receber e cobrar receber isso em troca, cara, você passa por qualquer fase. Isso demanda tempo, mas isso funciona de verdade. Então, acho que a parceria é realmente muito importante. Você servir a outra pessoa. A gente, aquela hora eu falei... Comecei a introduzir, né, sobre as linguagens do amor e assim como a minha tempo de qualidade, a do Vitor também é. E aí a gente não poderia, né, viver o tempo de qualidade durante o R1 dele e eu falei assim, eu vou fazer as outras linguagens do amor. Eu vou encher ele. Explica as linguagens do amor. Quais são? Ai, São realmente, 5, né? que são? No livro são 5, vou falar Inclusive, brevemente. vamos recomendar esse livro, né? Maravilhoso, Gary né? Chapman. Isso. As 5 Então, linguagens do amor. As 5 5 linguagens do linguagens do amor são tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico, presentes e serviços. E cada o Felipe pessoa... tem todas. O Felipe tem todas as linguagens do amor. Eu não consigo escolher qual linguagem do amor que o Felipe Pode tem. ser assim em primeiro Você lugar? pode ter todas. tem. Ele fala no livro que ele tem você obrigatoriamente tem uma principal, mas você tem várias secundárias também, sabe? Então, talvez, se você analisar bem, você tem uma que você recebe melhor. Sem não dúvida. sei. E só uma dúvida. Por exemplo, eu tenho 5 linguagens do amor. Então, eu me sensibilizo mais com uma das 5 em ordem ou eu gosto mais de dar uma das 5? Não necessariamente é a mesma. Às vezes, Normalmente sua forma não é a de... mesma. Normalmente não é. A sua forma de amar a Tamara diferente é da que eu diferente gosto da que de você se receber. sente amado. Exatamente. A nossa é, coincidentemente, as duas tempos de Tempo de qualidade. qualidade. Aham. Mas a minha já foi palavra de afirmação, por exemplo. Há muito tempo Isso atrás. muda, Eu acho que inclusive, com a vai mudando. maturidade, Ele não é. fala isso no livro, mas eu já percebi que A isso vai gente mudando. queria adicionar isso, Eu li né? esse livro tem mais de 11 anos já. E eu já reli ele uma vez, quando a gente já estava junto, para relembrar mesmo. Mas ele fala muito isso, que você tem você geralmente recebe com uma principal, tem algumas secundárias, e você dá amor com outras formas. Qual que você acha que é seu amor? O quê? De dar? Os dois. Você tem? Eu, sinceramente, preciso pensar mais sobre isso. Eu acho que o meu Eu é não ato consigo de servir, pensar tem, né? O Tem, seu tem atos de serviço. serviço. Eu só Servir. tô pensando na sua, que são todas. As minhas eu preciso pensar. E de receber, eu acho que tempo de qualidade, pô. Tempo de qualidade. Eu acho que o seu é tempo de qualidade. Tempo de Também acho que qualidade. Eu acho que o seu é tempo de qualidade. Muito. É. Mas vai. Eu gosto de te servir com atos de serviço. Realmente. Mas aí, gente, na época eu falei assim, se eu não tenho tempo de qualidade, eu vou tentar Encher. de todas as formas usar as outras linguagens. Então eu lembro que eu, assim, peguei muito pesado nas palavras de afirmação e nos presentes. Eu mandava comida pra esse hospital Meu todos Deus. os dias. Vocês não têm noção. Chocolate fit. O que foi? Uma vez que eu mandei... Ela mandou sorvete. Gente, não, tipo assim, ela... A Bruna gosta muito de dar presente. Muito Inclusive, bom. a gente tá com presente pra dar hoje aí. Né? Opa, ao vivo. Mas a Bruna gosta muito de dar presente. Muito. Ela é muito presenteadora. E aí, Gostei do a gente termo. tava tentando lembrar histórias da residência, do meu R1 especificamente. E ela falou assim, eu lembro que eu mandei, foi comida pra aquele Madre Teresa. Aí eu, realmente. E aí um dia ela mandou sorvete. Ela mandou um negócio de 1 sorvete litro de gigantesco. sorvete, Quando eu gente. fui pegar o negócio na correria lá, já tava tudo derretido. Aí eu coloquei no freezer. Mas foi. E eu me senti muito amado mesmo nesses dias. Ela mandava e sempre mandava um recadinho. Tipo, você vai conseguir, Legal, você vai passar legal, por isso. Legal. Então eu me sentia muito amado por isso. E como é importante a segurança, né, no relacionamento. Porque você estava mais ausente, não estava demonstrando tanto para a Bruna, ela poderia muito bem ter falado, não, esse menino só tá trabalhando, tá me dando atenção e ter virado as costas. Mas não, ela teve confiança e segurança o suficiente para falar, não, eu vou investir mais, então.
legal. E, na verdade, Exatamente. porque quando você está num relacionamento que você pensa no longo prazo com a pessoa, as coisas vão ser construídas com o tempo. Se você tem perspectivas para você de longo prazo, você está construindo, está estudando, está fazendo curso, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e está pensando no seu futuro a longo prazo, é muito importante que você pense no longo prazo com a pessoa também. E estimule também ela a se desenvolver. Porque quando a gente fala sobre um relacionamento que realmente tem perspectiva de dar muitos frutos, isso envolve necessariamente admiração. Admiração. Então, se você está se desenvolvendo, você tem que também estimular que aquela pessoa se desenvolva e estimular o desenvolvimento dela. Isso faz toda a diferença. Enquanto eu estava construindo as minhas coisas, eu assisti o Felipe construindo as deles também, e nós dois construímos juntos. Sociedade, né? É isso, completamente. Então, isso fortalece muito, não só cada um, mas o casal. Agora, um ponto que eu acho que não podia passar batido aqui no podcast de nós quatro, obviamente, que eu considero ser talvez o principal ponto, que é e a gente foi entender isso não no começo, mas principalmente ao passar dos anos, que é buscar a Deus juntos. Certamente. Vocês foram as maiores inspirações pra gente em relação a casal que buscam a Deus juntos. Nós nos inspiramos muito em vocês e hoje a gente sabe o poder que isso tem. Se a gente pudesse realmente falar para as pessoas e que elas conseguissem experimentar o quão importante isso é, sem dúvida, porque eu acho que a busca de Deus, esse contato, essa intimidade, ele vai te dar clareza e paz no meio da guerra, né? Então, você vai estar ali em diversas situações que os casais invariavelmente vão enfrentar juntos, muitas dificuldades ao longo das diferentes fases da medicina, e quando vocês estão firmes nesse propósito, é totalmente diferente. Queria que vocês falassem o que vocês acham disso, cara, quanto que isso realmente impacta. Muito legal. Um casal, eu acho que ele enfrenta vários desafios ao longo da jornada, mas quando você busca a Deus juntos, e eu e a Bruna, a gente tem falado muito sobre isso, quando você busca a Deus juntos, fica muito mais fácil. Por quê? Porque o maior sonho de Deus para o homem, para a mulher, é a família. Então, quando você entende que o que você está construindo com seu parceiro é um sonho de Deus para sua vida, tudo fica mais fácil. Então, às vezes eu recebo assim, pergunta: você pensa em casar com a Bruna? É óbvio que eu penso em casar com a Bruna, eu penso em casar com a Bruna, eu penso em ter uma família maravilhosa, em ter um tanto de filho, em ter a casa lotada, porque esse é o sonho de Deus pra gente, esse é o sonho de Deus para as nossas vidas. Então, quando você busca junto, a Bruna tá lá na casa dela, às vezes ela me manda um versículo, eu mando um versículo pra ela, a gente discute de alguma coisa, a gente tá crescendo, a gente sabe que a gente tá construindo o sonho de Deus para as nossas vidas. E uma coisa muito legal que eu vejo que vocês fazem, e a gente estava conversando semana passada sobre isso, e você falou que a gente inspira vocês também inspiram muito a gente, como a gente sempre fala, buscar Deus junto presencialmente. Claro, vocês moram juntos, né? A gente não mora. Mas é muito bonitinho e eu acho que é muito engrandecedor. É uma coisa que a gente não faz e que a gente veio conversando até do casamento da Amanda. A gente falou assim, a gente tem que buscar mais a Deus juntos, presencialmente, ler a palavra junto e orar junto. Lemos isso? Então vamos orar sobre isso? Como que Deus pode transformar a nossa vida através disso? Então, eu acho que não existe relacionamento sem Deus. Hoje, a gente realmente... A gente cresceu num ambiente cristão, eu e a Bruna, a gente foi em acampamento junto, então a gente sempre foi moldado nisso, mas ultimamente a gente tem evoluído cada vez mais. Então, a família é realmente um sonho de Deus e quando você coloca o seu relacionamento nessa rocha, fica tudo mais fácil, né? Lindo. Vai, gente, pressiona aqui, ó. Pedido de casamento no podcast. E assim, a gente não tá aqui falando sobre religiosidade, né? Defendendo religião A, religião B, mas a gente entende que quando você constrói, né? Quando você faz uma construção, que é o relacionamento, em cima de algo sólido, de uma rocha forte, né? De princípios, valores. E isso a gente acredita que quando você está ligado a Deus, a busca de Deus, você tem essa rocha, a construção ela é muito mais sólida e não é qualquer
problema que vai derrubar essa construção. Então, a gente entende isso. Exatamente. E seguir, na verdade, saber que você está seguindo os planos de Deus te faz ser uma namorada muito melhor, uma esposa muito melhor, um namorado Um homem muito melhor, um homem sem muito dúvida. melhor. Então faz o relacionamento realmente mudar o nível completamente. E o bacana disso é que tem momentos que o Felipe está um pouco mais próximo de Deus do que eu, aí ele vai e me puxa. Tem momentos que eu estou um pouco mais, aí eu vou e puxo ele. Sim. Então a gente se acrescenta um ao outro o tempo todo sobre isso. E, inclusive, eu falo para os casais que estão assistindo, ter o hábito de orar juntos, ler a Bíblia juntos, é uma coisa assim, que eu acho que só a gente sabe o quanto isso é engrandecedor. Sem dúvida. Hoje mesmo, por exemplo, hoje é feriado, então eu não tive residência, o Felipe não trabalhou também. Então, a gente fez isso juntos e foi uma forma tão incrível de começar o dia, quando a gente não começa o dia em horários diferentes. Então, façam isso. Leiam a Bíblia Exato. juntos. Gostei. Tem uma coisa só a acrescentar sobre isso, é que eu tenho recebido, para minha felicidade, muita mensagem de gente falando que tá lendo a Bíblia porque eu posto, porque tem me visto e tudo. Então, se você ainda não começou a ler a Bíblia, nunca leu, nunca pegou, Inclusive, é um só manual de instrução. um parênteses que eu acho bacana falar, que hoje em dia muitas pessoas postam de manhã lendo a Bíblia. E o Vitor, ele foi uma das pioneiras pessoas a fazer isso. Foi uma das primeiras pessoas a postar a Bíblia 4 horas da manhã. Não precisa ser 4 horas da manhã. É só um parênteses, desculpa, continua. Então, por que é legal a Bíblia? A Bíblia é um tanto de historinha? Não. A Bíblia é um manual de instrução. Pra vida. Pra vida. Tudo que você quiser saber sobre a vida tá lá. Então, às vezes eu me pergunto muito, mas o que Deus quer sobre o relacionamento? Como ele sonhou, como o homem deve se comportar num relacionamento, como a mulher deve se comportar no relacionamento. Isso vale um podcast inteiro, né? Mas é realmente transformador. Então, se você nunca pegou, pega. Você vai, só falo isso. Pega, tenta. Concordo muito. E às vezes, se deixar, a gente vai falar, mas só para Nossa, interromper aqui, eu vou concluir isso. Às vezes você, na dificuldade, quer uma resposta, né, de Deus. O que eu faço aqui? Ou, poxa, tive um problema no relacionamento, que seja. Para as áreas da vida, mas para o relacionamento também, quero escutar Deus. Mas você não tem essa intimidade prévia, esse contato, o que você vai escutar? Você nem sabe por onde escutar, né? Então, claro, vale sempre conversar, pedir, mas essa intimidade diária, ela é muito importante para sua vida, para o seu relacionamento, para tudo que você vai construir, para sua carreira na medicina, né? E a pessoa pode falar assim, não, Tamara, eu até leio a Bíblia de manhã, mas o meu namorado não, meu marido isso acontece. não. Então, seja você a influência, seja você a pessoa que vai trazer ele para perto disso. Se o seu marido, namorado, companheiro não tem os hábitos que você tem, que você quer que ele tenha, traga isso, converse sobre isso, seja o exemplo. Nada convence mais do que o exemplo, a gente sempre fala isso. Seja o exemplo, mostre como você está se transformando. A pessoa que está do seu lado, ela vai se inspirar e vai andar do seu lado também, mas depende de você fazer isso. Gostei. Muito bom. Vamos retomar só uns pontos para a pessoa se localizar? Então, a gente falou muita coisa aqui. E eu acho que é um manual de instrução mesmo. A gente saiu total de roteiro, né? A gente só... Vamos retomar. O que a gente falou de importante já para a pessoa que tá lá? Ela e o namorado, a esposa e o marido ouvindo. O que foi importante que a gente já falou? Então, a primeira coisa que a gente falou foi de ciúmes, né? Dificuldades. A gente falou de dificuldade. Né? Ciúmes. Diálogo. Junto ali com ciúmes, né? A dificuldade que às vezes a distância promove, né? A falta de estar em contato momentos físico. Diferentes da faculdade. A gente falou de Deus. Sobre esse desequilíbrio de, às vezes, um precisar dar mais do que o outro. Essa E isso vai ser variável ali, Admiração. né? Com certeza. É muito importante. Importância do diálogo. Importância de estar presente. A sincronidade do amor. Trazer isso pra consciência. A sincronidade do amor. Exatamente. No próximo podcast eu falo qualquer coisa. Agora, eu quero fazer algumas perguntas polêmicas aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vai para a Tamara primeiro. Ai, meu Deus. Tamara, o que você acharia se o Felipe fosse sozinho pro intermédio? Já separei essa pauta. Isso aconteceu, né, no nosso aconteceu? relacionamento. Foi o contrário, eu fui sozinha. Eu fui em todos os meus 6 intermédios acadêmicos. Vão no intermédio, tá bom? Deixa eu contextualizar aqui. Eu fui em todos os meus 6 intermédios. O Felipe, ele já tinha ido em todos os dele e ele foi em mais 4. Eu fui no total. Felipe foi no total em 9. Não, eu fui em 8 intermédios, na verdade. Residência em intermédio. Eu fui em 8 intermédios. E como eu falei mais cedo, eu acho que seria muito
Pô, hoje eu tenho 32 anos, a minha vontade intermédia é 0. Eu olho pra trás e falo assim, cara, Meu como Deus. que eu ia nesse negócio? Mas De alojamento. De alojamento. Mas durante ali a fase é o máximo. Respeita Eu a minha acho história. importante, assim, né? Se você tiver mínima consciência. Mas até então eu tinha, de fato, ido em só um que eu não fui. Eu entendia que a Tamara precisava viver a fase com os amigos dela, não só o intermédio em si, mas resenhas, festas na própria faculdade dela, que eu não estava presente, e isso sempre foi um ponto... No começo era difícil, por causa da questão do ciúme da imaturidade. A gente nunca brigou, eu nunca vetei, mas ao longo do tempo isso foi sendo construído, principalmente de acordo com a nossa confiança. Mas o que aconteceu? Depois que eu formei, eu passei a ir nos intermédios com ela para dar aquele apoio. Apoio, claro. Super apoio. Mas olha só, essa história é engraçada. Em um dos intermédios, eu era residente de cirurgia e você conhece. Imagina você chegar pro seu chefe e falar, chefe, Então, né? eu vou no intermédio com minha namorada, você me libera 4 dias, isso não ia rolar. E aí, de verdade mesmo, a gente já estava numa outra fase do nosso relacionamento, eu entendendo essa necessidade dela viver com os amigos dela, ela queria ir no intermédio. Eu falei, de verdade, amor, vai no intermédio. Ela, como assim? Eu falei, não, de verdade, pode ir, tranquila. Foi no intermédio, ela me dava feedback o tempo todo, mas eu realmente, tô sendo muito sincero, como eu fui o podcast inteiro, eu não sofri. Eu não sofri. O nosso nível de relacionamento era outro, mas ela foi no intermédio sozinha, não foi, amor? Foi. Senti falta do Felipe lá. Mínimo, isso, né? mas- Mínimo, né? Você não faz menos que sua obrigação, né? Mas isso realmente aconteceu. Então, se você está vivendo uma fase de que o seu namorado, namorada vai no intermédio, se você confiar nele, nela, saiba que o intermédio é muito mais do que um evento de festa. É uma coisa que faz parte da vivência da faculdade de medicina. Então, se fosse o contrário, hoje em dia, com a nossa maturidade, fico só imaginando o Felipe querendo intermédio. Hoje em dia. Eu pago Não, caro é- pra é- não ir. Mas Dá pra eu ia imaginar. entender que é uma coisa que faz parte do momento que ele está vivendo. E, amando ele e querendo o bem dele, eu gostaria que ele vivesse coisas que para ele são importantes, Mas a mesmo gente- que eu não fizesse parte disso. Mas eu vou querer saber de vocês também, mas a gente entende que isso é, obviamente, muito individual, sabe? Isso é muito de casal. Não acho que existe uma verdade absoluta. Eu, particularmente, me senti muito mais à vontade ela indo e ela não deixando de viver isso com os amigos, que foi um momento importante para a vida dela e hoje a gente tá aqui. Então, poxa, será que um questionamento, como a própria Tamara já tinha levantado, será que o fato dela ir no intermédio é um risco para mim? Poxa, se for, Tá tudo errado. tá, se ela ir no intermédio, se ela não ir porque eu não quero que ela vá, quer dizer que se ela estivesse lá, iria acontecer alguma coisa? Exato. Se isso fosse verdade, no meu entendimento, já não tinha que estar acontecendo. Não porque eu tô vetando, e sim porque é uma livre, espontânea vontade dela. Excelente. E por esse motivo, eu quis que ela fosse. Conta pra gente o que vocês pensam a respeito, intermédios e afins. Mas acho que o mais importante aí do que você falou, né, no caso de vocês, foi a sua honestidade. Por quê? É o que eu mais vejo acontecer, né? Vai, pode ir. Mas, na verdade, a pessoa tá sofrendo Sim, por dentro sim, e aí sim. vira a bola de neve que a gente Sim, falou anteriormente. total. Então, sobre verdade, né? Sobre diálogo, mas sobre verdade ali na hora Sempre. da fala. sempre. Agora, intermédio. Não, eu tô na mesma linha. Se eu chegasse pra Bruna e falasse assim, não quero que você vá no intermédio, eu vou achar ruim. Eu me senti tão mal. Tipo assim, quem sou eu pra proibir alguém de alguma coisa? E quem sou eu pra achar que eu tô impedindo que alguma coisa aconteça falando pra ela não ir pro intermédio? Eu Se for acho pra que a acontecer, gente vai acontecer impactar aqui. muitas pessoas com esse podcast nosso que a gente tá falando, principalmente sobre ciúme. Eu acho que muitos relacionamentos vão Sim, ter uma virada de sim. chave. Eu espero Sim. que tenha. Também espero que tenha. Isso eu retomo uma coisa que eu falei. Isso tá intimamente ligado com a maturidade do casal, a maturidade e confiança. Então, isso permite com que você esteja em qualquer lugar do mundo, só que você tem um laço tão forte com aquela pessoa que você não vai querer fazer nada, não porque você tá no ambiente, sim porque você quer, né? Então, acho que é isso. Bom, Vamos dar uma dica pros solteiros que estão assistindo. Porque, coitado, vidas solteiras importam, né? Os solteiros importam. acho que a gente vai receber uns... Tinder do Madbox. Tinder do Madbox. Nossa, gostei. Nossa, achei Tinder fenomenal. Tinder do Juro. Madbox, gostei.
Gostei. Tá aí. A gente vai trabalhar Tá essa ideia. anotado. Mas então, Vou diga uma dica para os solteiros aí, você que levantou Isso, essa bola. por Deus, que eu recebo muito no meu Instagram, que, Tamara, como eu faço pra achar um Felipe? Juro, isso já Ai, ó. apareceu no meu Instagram O várias ticket vezes. tá alto. Mas como- Você se cuida, né? Mas como achar uma pessoa Chega, que me trate igual o Felipe te trata? E um dos pontos que eu sempre falo e que eu acho importante é que você não coloque o seu foco, a sua energia em procurar alguém. Independente da fase que você esteja, se está na faculdade, já formou, não colocar totalmente a sua energia nisso, mas sim em se melhorar. Sem desespero. Torne-se a pessoa que você gostaria de conhecer. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás e é uma frase que ficou muito pra mim. É literalmente isso. A sua energia, o seu foco tem que estar literalmente em se melhorar, porque isso sempre acontece dessa forma. Você vai atrair pessoas que têm propósitos e energias semelhantes às suas. Então, cuide do jardim. Nossa, eu ia falar exatamente essa frase. É um negócio que me marcou muito, acho que eu já te contei isso. Namoro de adolescência, eu terminei. Papo ruim. Nossa senhora. Eu lembro que eu tava. A Bruna sabe dessa história, ela só vai fazer drama. Mas Até agora eu eu não lembro identifiquei, que eu sofria, né? A adolescente a gente acha que nunca mais vai encontrar ninguém. Não, acabou o mundo. E acabou o mundo e tudo mais. E aí, eu lembro que um cara me falou uma frase que me desbloqueou total e eu nunca mais me preocupei com isso. Ele falou assim, Vitor, você acha mesmo que você, com, sei lá, 18 anos, você nunca mais vai achar ninguém compatível com você, ninguém interessante, que essa pessoa é a mais interessante do mundo? Sabe o que você vai focar agora? Você vai focar em melhorar o seu jardim, em cuidar do seu jardim, para você ser uma pessoa extremamente interessante, de ser impossível te ignorar. Então, você vai ficar mais culto, você vai ler mais, você vai fazer esporte, você vai ficar Estudar mais. Botar o forte, shape. você vai estudar mais, você vai botar o shape. Vai ser imperceptível, vai ser impossível alguém não te notar. Então, foca nisso. O foco, igual a Tamara falou, tem que ser em você. Pensa em você, como você pode ficar mais interessante, que as coisas vão acontecendo. Não Você tem conseguiu, viu? Foi impossível não te dar parabéns e te chamar Deixa pra pro CrossFit. Muito bom, parabéns pra você. Eu acho que bom. fica aí também um conselho pros solteiros, mete o shape. Mete o shape. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não, você com shape, com a Bíblia, acabou. Resolvido, gente, é isso. Eu acho que merece um podcast só sobre É isso. bom. Muito bom. Mais assuntos polêmicos aí? Mais algum ponto tem que ser abordado? Acho Vocês que é lembram? isso. Acho Acho que é que a isso. gente Eu acho pode que- partir, eu acho né? que Que se é deixar, isso. se prolonga. Isso aí. Então, pessoal, com esse tanto de conselho para os namorados e namoradas, esposas e solteiros, E a gente solteiros. termina o episódio 4 do Tem Mad Box conclusões? Session. Calma. Eu ia falar Eu tenho agora. uma conclusão aqui. Você ia me deixar não concluir? Não, eu vou deixar você concluir. Que bom. A gente vai terminar com esses pontos, mas eu gostaria, como sempre, que cada Obrigado. um deixasse uma mensagem final para essa audiência apaixonada do Mad Box Cast. Eu nunca penso nas mensagens finais, tem que pensar Eu pensei nos em- últimos 30 segundos. Deixa eu falar uma coisa que mudou muito o meu entendimento sobre relacionamento e também para tudo na vida. Isso é virada de chave total, assim. Não queira ter razão. Isso é meio louco, né? Como assim não queira ter razão? Sempre quando a gente vai conversar com alguém, a nossa intuição é você se arma de uma forma com que você quer ter razão. Isso no relacionamento pode ser um tiro no próprio pé. Porque muitas vezes vocês deixam de trocar e construir juntos porque você quer ter essa necessidade de ter razão. Na medicina, vocês possivelmente vão discutir N vezes ao longo do caminho. Se você tiver essa necessidade de ter razão, muitas vezes você deixa de resolver o problema de fato e evoluírem juntos. Então, é meio disruptivo, mas é isso. Não queira ter razão. Muito bom. Legal, né? Eu quero concluir com duas coisas. Manda. A primeira é para os ouvintes que quando o Felipe abrir a boca para começar a falar algum desses pontos sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, vocês ouçam com os ouvidos muito abertos. Porque eu nunca vi uma pessoa que é Olha. tão... Juro que é tão avançada e tão evoluída quando o assunto é inteligência emocional, de verdade. Você Eu aprendo pensou nisso muito. antes do Não, podcast? sinceramente não. Quando ele fala isso sobre diálogo, quando ele coloca todos esses pontos, isso é muito da essência dele, é muito natural dele, ele também procura saber mais sobre isso, então realmente é uma pessoa muito referência nisso, eu aprendo muito com ele todos os dias. Ótima conclusão, amor. Obrigado. E a outra? Não, duas. A outra é que uma das questões que eu quero falar com vocês é que o nosso relacionamento
relacionamento, ele é muito maravilhoso, muito estável, assim como o de vocês, e isso não é coisa de outro mundo. Isso não é raríssimo. Isso é completamente alcançável para você também, desde que você não se contente com pouco. Desde que você não esteja num relacionamento que você já não está feliz, que você não vê perspectiva, e pare de empurrar com a barriga. Não fique em uma passividade que você não esteja feliz. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Então, isso aqui é completamente possível para você também. Eu quero muito que você saia desse episódio sabendo que isso aqui não é de Marte, mas pode estar do seu lado, desde que você faça por onde. Gostei. Bom, não tinha pensado, né? Mas eu acho... Eu acho que eu vou perder ela. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de falar algumas coisas partindo do pressuposto que a pessoa já sabe. Então, é não deixar de falar porque você acha que o seu parceiro já sabe. Não, ele já sabe que você o ama, que você o admira, mas fala mesmo assim. Ele já sentiu que eu tô estranha, fala mesmo assim, sabe? Começar a verbalizar as coisas, mesmo que o seu parceiro já saiba. Então, eu tento fazer muito isso com o Vi, repetir, encher o tanque de amor, transbordar todo mundo. Acho que é isso. A minha conclusão vai muito com o que a Bruna tá falando. Assim, é muito bonitinho as pessoas mandarem mensagem pra Tamara, falarem que querem achar um Felipe, pra Bruna querem achar um Vitor, querem achar uma Tamara, querem achar uma Bruna. É legal isso. Mas se você tá com uma pessoa bacana do seu lado, vire os olhos pra ela, sabe? Admire essa pessoa que tá do seu lado. Preste atenção na pessoa foda que ela é. Começa a perceber tanto de coisa boa que ela tem, o tanto de característica boa que ela tem. Não fica se comparando com o relacionamento do outro, não. Porque o relacionamento do outro nas redes sociais vai sempre parecer perfeito. Então, vire os olhos para essa pessoa que está do seu lado e fala, nossa, que pessoa legal, o quanto eu admiro, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é boa nisso, o quanto ela é boa naquilo. Que aí o nível do seu relacionamento vai mudar. E eu falo isso porque o meu mudou quando eu comecei a olhar para a Bruna com esses olhos. Pô, que pessoa espetacular, como ela é boa nisso, boa naquilo, quanto ela é uma pessoa boa. Então, admiração, como a gente já falou no podcast inteiro. Então, vire os olhos mais pro seu relacionamento e menos pro dos outros. Porque você também vai ter um relacionamento nesse nível de felicidade que a gente tem hoje. Construa, né? Construa isso. Isso aí. Perfeito. Adorei esse podcast. Foi muito bom, eu também adorei. gente. Foi muito legal. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Gostei. Vamos. Gostei. E é com essas conclusões românticas e apaixonadas que a gente termina o episódio 4 do Mad Box Cast. Até a próxima! Eu nem chorei.